Olá, eu me chamo Aline, sou psicóloga, sou mestranda do professor Marcelo Calegari, faço parte do PPG-Psi UFAM. O título da minha dissertação é Dos Rios à Universidade, Trajetórias Escolares de Estudantes Ribeirinhos nos Cursos de Ciências Agrárias. Para entendermos um pouquinho sobre este estudo, é importante que nós tenhamos em mente os estereótipos construídos acerca das ruralidades pertencentes à América Latina, compreendendo que historicamente esses povos eles foram tratados como subalternos e selvagens, e que esse desdobramento a gente encontra dentro do meio acadêmico e também na formulação, ou melhor, na falta de formulação de políticas públicas. A gente consegue entender que as ciências que vão ser trabalhadas dentro desse estudo, que são a educação, a psicologia e ciências agrárias, elas passaram por esse processo em que elas serviam a esse projeto político dominante de domesticação do campo até o processo de realmente fortalecer esses movimentos sociais do campo. Didaticamente, a gente percebe em Barreiro essa domesticação inicial da educação, né, do projeto da educação para o campo, como uma forma de tentar domar e trazer disciplina para essas populações do campo. Até mesmo chegar, adentrar um pouquinho, aprofundar a construção da educação popular, tendo como principal expoente Paulo Freire, até mesmo chegar ao ponto do movimento de educação do campo. Ao mesmo, a gente percebe dentro das ciências agrárias, no percurso histórico da extensão rural, que é esse serviço de assistência técnica trazida para as populações, né, para o agricultor familiar, para as populações tradicionais, para os povos tradicionais, que inicia tendo essa ideia do assistencialismo, como se fossem pessoas pouco capazes, até o difusionismo produtivista, que é entender que essas pessoas não têm conhecimento e têm que ser tratadas como quadros em branco, para que necessitam de técnicas, até mesmo chegar ao ponto do humanismo crítico, que é justamente esse processo que no Brasil casa com a redemocratização do país, né, e que começa a ser desenvolvido dentro, né, do movimento em si, para as pessoas do campo e pelas pessoas do campo, né? Esse processo mesmo de humanização dessa população que até então era vista como marginal, como pouco conhecedora de práticas, né, de possibilidades de trabalho. O mesmo movimento a gente percebe dentro da psicologia, né? Lima e Ciampa trazem isso, que a psicologia ela tem um projeto político ideológico, né? Que serviu muito tempo para também marginalizar, para subalternizar quem estava fora dessa lógica da urbanidade, né? Mas que se desenvolve para a psicologia da libertação, né? Compreendendo a necessidade de uma psicologia voltada para as massas dentro da América Latina, respeitando as suas especificidades e singularidades, e um movimento mais recente da psicologia rural, que é justamente esse movimento mesmo de entender a psicologia como necessária para aquele espaço, sendo construída a partir daquele espaço, por aquele espaço. Nesse estudo em si, a gente foca um pouco mais na teoria de identidade construída por Ciampa e aperfeiçoada, né, aprofundada por Lima, né, que é dentro desse sintagma de identidade, metamorfose e emancipação. A metodologia desse estudo foi desenvolvida a partir de um estudo de caso, né? Foi utilizada a entrevista de narrativa aberta, ela não tinha um prazo estabelecido, mas durou cerca de 40 minutos, né? E a análise vai ser uma análise de estudo de caso, um caso exploratório, né? E aí, como identificação desse participante é do sexo masculino, ele não se identifica como ribeirinho, isso foi um dos vieses que a pesquisa encontrou, porque se desenvolveu no momento de pandemia, e então foi muito difícil para tentar rastrear esses participantes, né? Então o projeto acabou sofrendo algumas modificações, se entendendo a necessidade também
de estudar essa migração para Manaus, né, de pessoas vindas do interior do Amazonas, compreendendo a singularidade do interior do Amazonas, né. Era um jovem de 28 anos que cursava agronomia já no penúltimo período. E aí o estudo ele ainda está em fase de análise, mas como resultado preliminar, a gente percebe a motivação para cursar a graduação em agronomia estritamente ligada à história pessoal, né? A presença de instituições religiosas no processo de educação formal, né? A dicotomia que essa pessoa vivenciou nesse contexto urbano para o contexto rural, né, da sua própria identidade, da reposição dessa identidade e também da quebra desse estereótipo do contexto urbano e do contexto rural, né? A migração motivada mesmo pela falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação, né? E a escolha dentro da vertente das ciências agronômicas como uma forma de ressignificar a própria história pessoal, né? O participante ele relata esse desejo de levar conhecimento e de construir conhecimento, na verdade, com populações que estão mais afastadas, com comunidades afastadas, tendo em vista a admiração que ele tinha pelo próprio avô, que era uma pessoa que o qual admira bastante, mas que teve pouco acesso à assistência técnica. O participante traz justamente isso, de que ele percebe dentro da sua história de vida, né, o quanto que tudo poderia ter sido diferente caso eles tivessem acesso às políticas públicas, a serviços básicos, e o quanto que ele poderia, dentro daquele contexto, estar favorecendo para isso acontecer, né? Tanto que ele relata que o encontro dele foi justamente a partir da disciplina de extensão rural, em que ele pôde perceber aonde que realmente estava a sua vocação e de que forma que ele poderia estar trabalhando sua aspiração profissional, mas também tendo satisfação pessoal dentro do curso que ele escolheu. Além disso, algumas considerações finais, mas que na verdade são preliminares, é essa necessidade de construir espaços de diálogos transdisciplinares para o fortalecimento dos imigrantes vindos do interior do Amazonas, a relevância da teoria da identidade na construção política da psicologia em prol do fortalecimento de populações à margem desse contexto de urbanidade, né? A necessidade de políticas educacionais inclusivas para povos tradicionais não indígenas, tendo em vista que assim a necessidade de se construir políticas para esses povos tradicionais não indígenas, nos quais a gente percebe uma grande escassez pela falta do próprio reconhecimento dentro das políticas existentes. E essa necessidade emergente de um desenvolvimento de literatura na ciência psicológica acerca das ruralidades típicas do Amazonas. Essas foram algumas referências utilizadas e agradeço.